Glória a Deus. Vamos começar o versículo. Isso. 16, né? 16. Quem achou de dar glória a Deus? Novo Testamento. Em nome de Jesus, tive alguma dificuldade. Pede ajuda aos nossos irmãos, dos obreiros, das obreiras. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Que bênção, hein? Santa Ceia. Para quem não está andando numa ilha, não dá duas, hein? Você está na força do Senhor. Lembra do Elias? Elias caminhou um dia inteiro, irmão. Pensou, pediu a morte. Daqui a pouco Deus deu aquela comida para ele lá, a bebida para ele lá. Andou 40 dias e 40 noites na força do Senhor, na bênção do Senhor. Amém? Diz assim, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, gente. O Paulo ia com Silas, ela ia atrás. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho do que, igreja? Da salvação. O que, gente? O caminho da salvação. Aí diz o Espírito Maligno através da boca dela: são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, o que ele fez? O que ele sentiu? Sentiu perturbado. Não, mas estava falando a verdade? Estava, mas a inspiração não era de Deus. A inspiração era do inimigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com a inspiração. O diabo também conhece a palavra de Deus, né? E o Paulo se sentiu incomodado com aquilo, né? Na verdade, irmão, por que será, né? Aqui já puxa várias situações. Aí eu pergunto para vocês: qual que era o propósito da adivinhação daquela mulher, falando até a verdade, dizendo que Paulo era homem de Deus, era verdade? Mas qual era o propósito disso? Quem sabe? Quem lembra? Não sei se a gente já chegou a falar. Não falamos ainda não, mas vai explicar. Você sabe qual era o propósito dessa adivinhação? Vamos chegar lá. Isso fez com ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu, o demônio saiu. Aí, ó, olha o propósito, qual que era. Aqui vai mostrar agora. Lê bem alto. E vendo o seu Senhor de quem? Daquela mulher, daquela menina, daquela jovem que usava ela para adivinhar as coisas. Mas qual era o propósito? Lê bem alto. E vendo os seus senhores, e a esperança do quê? Do seu. Então ele estava usando ela para quê? Então não era um propósito para iluminar as pessoas. Não era um propósito de dizer: oh, Deus está me abençoando. Não, o propósito era a visão. A visão era o quê? Só uma. E Paulo, se ele se perturbou, para você ver, né, irmão? Até falando da verdade, às vezes perturba. Ele sentia que tinha uma coisa estranha. Isso aqui não é de Deus. Ele sentiu que isso aqui não é algo genuíno, não é algo vindo, sabe, realmente de Deus, do Espírito de Deus, sabe? E trouxe uma preocupação na vida dele. E para mostrar que realmente não era de Deus, se fosse de Deus,
o que estava dentro da vida daquela mulher não saía. Não é verdade? Não saía. Mas na hora que ele falou, ó, em nome de Jesus, sai dela. Porque Deus vê, olha para mim. Deus vê o propósito. Tudo que a gente for fazer tem que ter um propósito. E o propósito tem que ser o propósito vindo de Deus. Se não for o propósito que Deus coloca no coração, sabe? O propósito da palavra para abençoar, para libertar, para curar, sabe? Para mostrar a verdade. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não, se o propósito não for um propósito correto, se o propósito for um propósito santo, se o propósito for um propósito real, se o propósito não for um propósito vindo de Deus, em vez de trazer alegria, vai trazer o quê? Tristeza, ou ele ficou como Paulinho. O Paulo ficou como Paulinho, seu xará ficou como? Se o propósito for realmente de Deus, em vez de trazer alegria, vai começar a trazer o quê? Perturbação. Vamos mostrar Jesus só para você. Ah, mas ele não está falando a verdade, você é o nome de Deus, mas eu sei que ele está falando a verdade. O mesmo Espírito que falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, ele sabia, de abaixo. Porque está escrito, olha como ele conhece a palavra, olha como ele conhece o Salmos 91, porque dará ordem aos teus anjos, sabe? Salmo 91, porque dará ordem aos teus anjos para que não tropece nenhuma pedra. Os anjos não vão deixar acontecer nada, mas não tentará sempre Deus. Quem está entendendo? Diga lá. Ou seja, eles citavam uma verdade. O diabo citava uma verdade. Diga: o diabo, ele cita a verdade, mas no propósito de morte. Diga: tem que tomar cuidado, porque a verdade pode vir. Se vem pelo diabo, o propósito dele é matar. A Bíblia fala que ele veio para matar. Vocês sabem. O diabo veio para matar, roubar. O que ele queria com Jesus? Está escrito. Não queria que Jesus Cristo saísse lá voando e o anjo Gabriel estava do lado dele segurando a mão e o anjo Miguel do outro. Olha, não queria isso, ele queria ver morto. Porque ele queria matar ele. Quando foi que ele queria matar ele? No início do seu ministério. Fortíssimo. O diabo quis matar Jesus logo, sabe onde? Reprovar Jesus no início do seu ministério. Sabe por quê? Aí não ia existir a transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre que ele fez no casamento. Palmas para Jesus. Não existe nada. E ele queria matar ele falando a verdade. Irmão, por isso a gente tem que falar com Deus. Às vezes tem muita gente olha para mim, desculpa falar isso agora. Não sei por que Deus está conduzindo essas coisas. Agora, tem muita gente olha para mim, aí fora, querendo falar um monte de verdade que está na Bíblia, mas talvez o propósito é destruir a sua casa. Tem muita gente às vezes está falando até a verdade, mas talvez o propósito é te desanimar. Tem muita gente aí fora, desculpa, mas agora eu vou rasgar o pé, dizendo: você é igreja, não precisa vir na igreja, só tem que deixar você uma pessoa fria. Sim ou não, dona Cláudia? Tem muita gente dizendo: você não precisa mais nada disso, não. Está falando, às vezes, que a palavra fala que você é uma igreja, mas isso vai deixar você uma pessoa morna. E a Bíblia fala: porque não é frio nem quente, é morno, eu vou vomitar. Existem verdades, irmãos, que é verdade, mas depende da inspiração, depende qual que é o propósito. Tudo determina. O que vai determinar o sucesso de uma pessoa e uma derrota de uma pessoa é o propósito. O propósito tem que ser verdadeiro, o propósito tem que ter santo, o propósito tem que ser sábio para trazer vida. Jesus falou: esse veio trazer vida.
Existe aí fora muita gente morrendo. Vou juntar uma palavra para outra, Felipe. Igreja, você lembra quando a gente falava sobre uma quarta-feira, domingo, não lembro? E nós comentamos sobre valores. Lembra da dracma? O dia que eu falei da dracma, foi domingo, da dracma perdida. E lembra? Por que aquela mulher sai correndo? Ai, pelo amor de Deus, cadê a dracma? Corre diligentemente, acende a luz. Por quê? Porque a gente pensa que não vale nada, mas vale muito. Aquelas mulheres, antigamente, para ter compromisso, o pretendente dava 10 dracmas. E se ela usasse as 10 dracmas no dia da festa, ela estava dizendo para ele, sem falar nada, eu quero casar contigo. E se ela perdesse e ela amasse aquele carro, nossa, eu quero casar com ele mesmo, meu coração também bateu. Mas ele vai entender, para perder, mas só está usando 9. Isso significa, ela gostou de mim, me achou legal, mas só para a mensagem. E ela fala, poxa, mas eu quero casar. Mas cadê a dracma? Perdeu. Isso traz um valor, não são valores. Não percam valores. Aí nós falamos aqui sobre dracmas. E a Bíblia fala que ela perdeu a dracma. Onde que foi? Quem lembra? Fala para ela, quem sabe? Dentro de casa. Lembra na quarta-feira? A Bíblia fala, perdeu dentro de casa. Olha para mim, existem muitas pessoas que estão perdendo valores, estão e começam a perder dentro da sua própria casa. Vamos para Jesus ver. E nós temos que recuperar. A dracma está perdida, mas está dentro da nossa casa. E nós temos que ser pessoas diligentes, entendidas, sábias, para acender a luz, para varrer a casa, para dizer, eu vou em contra. Existem coisas que nem valor tem, mas tem um valor sentimental. Tem gente que não vende aquele carro por nada, mas é um pau velho, mas é do meu pai, e aqui ninguém vai tocar. Vamos mostrar Jesus. Você não quer entender? Existem valores e valores sentimentais, valores na alma, irmão. E você acha que a alma não tem valor? Você acha que esse sentimento não tem valor? Vou misturar tudo, eu estou misturando tudo agora, vou falar um pouco sobre alma. Olha para mim, tem muita gente morrendo aí na vida, preferindo se matar, por causa de uma tal da depressão. Sabe por quê? Porque a dor da alma, ou melhor, porque ela prefere sentir a dor do corte, cortando os pulsos e morrendo, do que se sentir naquela dor na alma. Eu vou acabar com a minha vida. Eu prefiro sentir uma dor física do que continuar sentindo essa dor na alma. Vamos para Jesus. É ou não é? É ou não é essa briga? É ou não é, mulher? Tem gente que fala, por que tem gente aqui que gente aí fora se matar? Porque não aguenta mais. Não aguenta mais. Por isso que nós estamos aqui para cuidar do que, igreja? Da nossa? Eu não ouvi, igreja, da nossa? Vamos para Jesus. Amém. A bênção de Deus vai vir na tua vida. E vai vir quando você menos disser. Diga de repente. Vai aparecer a vitória. Quando você menos disser. Pastor, olha só o que aconteceu, continua. E vendo os seus senhores, continua lá, que a esperança do seu mundo estava perdida, continua. Prendendo Paulo, Silas, e os levaram para a praça, à presença dos magistrados.
E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, inventaram isso, né? E nos expõem costumes que nos não lhes receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram em Jerusalém, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido a ordem, os lançou no cárcere, enterrou e lhes segurou os pés do trono. Começa com ele. Perto da meia-noite. O que é a meia-noite, pastor? Espiritualmente falando, é o ponto mais alto. Sabia que a meia-noite é o ponto mais alto da noite? Meia-noite é o ponto mais alto daquela escuridão. Às vezes, assim, é no momento mais difícil, é no ponto mais difícil da nossa vida, que Deus também pode trazer de volta para nós. É no ponto mais, sabe, mais escuro, que Deus vai trazer de volta. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam na igreja, oravam e faziam que igreja. Mas também esses homens são demais, né? Enquanto mais difícil da vida dele, eles encontrando eles fazendo o quê? Orando, cantando. E nós? E cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E tem algo para a igreja. E de repente, mais uma vez, de repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Foram algumas portas, foi uma porta, foram quantas? As portas vão se abrir. Tem porta que está fechada, mas que vai se abrir em nome de Jesus. Foram abertas todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmão, todos que estavam perto, todos que estavam escutando, todos que estavam de alguma forma recebendo aquela oração, ouvindo a oração, ouvindo os louvores. Aonde estava chegando aquela oração do Paulo, aonde estava chegando a oração do Silas, aonde estava chegando o louvor do Paulo, o louvor do Silas, irmão, foi impactando todo mundo. A bênção chegou, irmão, a bênção sempre vai chegar para mim, a bênção chegou na vida do Ló, porque ele estava perto do seu tio Abraão. Palmas para Jesus, bem forte. Enquanto nós olhamos aqui, você acha que não tem gente que não passa nessa rua, fala assim, não tem vergonha de entrar, mas na hora que está cantando a canção, para e fala, ela está recebendo, irmão. Tem gente que você não sabe que não entra, mas na hora só perguntar, ninguém está me vendo, fica lá, estou aqui não, estou participando desse momento aí, canção, isso está tocando no meu coração. Irmão, o poder de Deus é grande, irmão. Talvez você está cantando no banheiro, você está ouvindo aí. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada
e quis matar. Cara, esse é muito bonita essa história, irmão. Um homem entrou lá para salvar uma pessoa, salvou, e salvou a família desse homem todo. É lindo demais. E quis matar, cuidando que os filhos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nem mal, que todos aqui estaremos. Aí ele falou: sexta-feira eu falei sobre luz, me veio na sexta-feira da tarde eu falei, de manhã eu falei sobre luz. Essa luz, Deus vai te dar uma ideia. Eu preciso de uma luz, eu preciso de, sabe, Senhor, fala comigo, eu tenho que fazer. Peça essa luz. No momento da dificuldade, ele falou: vou morrer, deixa eu ir agora. E pedindo luz. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, olha, já tirou-os para fora da prisão. Disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E todos falaram: vocês estão soltos, vou matar. Levem alto. E eles disseram, e Paulo disse para ele: levem alto, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, coisa linda. E todos que estavam em sua casa, irmão, foi o carcereiro, foi a esposa do carcereiro, foi os filhos do carcereiro, foi o pai, foi a mãe, irmão. E eles pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Continua. E tomando-os ele consigo. Está vendo, irmão? Olha para mim. Aquele que te machucou um dia é aquele que um dia vai fazer um corretivo para você. O que machucou vai fazer o corretivo. Deus vai fazer isso. Ontem nós saímos lá com o Jorge, minha esposa falou, eu e minha irmã tinha uma impressão diferente da minha esposa. Depois de 2 anos e pouco, ela procurou minha esposa e falou: você não acreditou? Eu tinha uma impressão assim. É isso que acontece. É isso que acontece. Mas nós, na obra de Deus, é assim. A gente não tem. A gente faz o que tem que ser feito. Recebeu, não recebeu. Vou continuar com a caminhada. Mas na hora certa Deus vai fazer a obra. Sempre vai fazer, sempre faz. Sempre fez, sempre vai fazer. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora, da noite, eu venho ao peito. Lavou-lhes. Mas quem foi que criou esses vergões? Não morreu? O magistrado não pediu para soltar ele? Um vara? Ele chegou e fez o quê? Pá! Agora um cara disse: pega lá, pegou o remédio, eu animava. O Paulo lá, calma, Paulo, vou pegar um mergulho aqui, vou pegar um meteoro, vou pegar, sei lá o que eu vou pegar aqui. É assim. Lavou-lhes os vergões. Rapaz, bonito. E logo foi o quê? Batizado. A obra de Deus é linda, ela é completa. Estou falando para vocês, não quem é batizado me procura. Vamos se batizar, gente. Fala comigo hoje. Tem alguém que não é? Fala comigo hoje. Acabou de entrar na casa do rapaz lá, já foi batizado, irmão. O que te impede? Que medo é esse? Que medo é esse? E logo foi batizado. E ele e todos. Rapaz, batizou a família toda, gente. Batizou o cara que bateu nele naquele dia, mas depois estava lavando. Sabe por quê? Porque ele recebeu a palavra no teu coração. Ô irmão,
Amém. Agora, você lembra daquela mensagem? O Pedro falou: informação é diferente de revelação. Tem gente que está sendo só informado, tem outros que já entenderam como uma revelação. Informação que você recebe, mas você não faz o que pede. Revelação para Deus está falando, eu recebi, eu guardei e eu vou fazer. Vamos lá, e logo foi batizado em Jesus. Amém. Mas qual é a palavra de hoje? Quem quer a bênção na sua vida, diga amém. Quando você menos esperar, a bênção vai chegar. Olha só o que aconteceu, versículo 25. 25. Bebem na igreja, perto da manhã-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos a Deus, e os outros presos se separaram. Bebem algo? Não entendi. De repente, quando menos espera, de repente, quando você menos esperar, vai sobreviver a bênção de Deus da tua vida. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cálice se moveu. E você sabe o que aconteceu? Abriu todas as portas. E quer que todas as portas se abram. Olha para mim. Agora escreva. Foi de repente. Escreveu? Foi de repente. Mas não foi por acaso. As coisas vão acontecer de repente, mas não é por acaso. É de repente. De repente o irmão veio. De repente. Mas o irmão vai para os irmãos, por acaso não foi. Diga, por acaso não é. Ah, que fulano vai ser abençoado, quem é abençoado? Por acaso não foi. Por acaso não é. Vai ser de repente, quando você menos espera, mas não é por acaso. Porque você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir de alguma forma. Sabe por que foi de repente? Foi de repente, não foi? Mas você sabe por que não foi por acaso? Por que não foi por acaso? Capítulo, versículo 16. Volta, versículo 16. Levião, aconteceu. Tudo isso aconteceu por quê? O que ele estava fazendo? O que o diabo anunciou que eles estavam fazendo? Levião, vamos ler? E aconteceu. E indo nós ao caminho. Não é por acaso. Não é por acaso. Eles não estavam indo para qualquer. Eles estavam indo para onde? Eles estavam indo para onde? Se você é uma pessoa que vem para a casa de oração, você é uma pessoa que busca Deus, as coisas não serão por acaso. Pode ser de repente, pode ser daqui a algumas horas, você vai receber a vitória, a notícia, mas você vai entender que não foi por acaso. Nossa, Jesus, tem que buscar Deus, tem que orar, tem que determinar, tem que pisar na cabeça do diabo, tem que adorar, tem que honrar o Senhor. Quando você estiver tanto, quando você adora, mas Deus chegou. Continua. O qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Bem alto. Diga mais uma vez. Foi de repente. Mas não foi por acaso. 17. Lê bem alto. Esta que é a mulher, seguindo a Paulo, lê bem alto, igreja, e a nós clamava dizendo, igreja, lê bem alto, o que ela estava clamando? Continua. Esses homens que amém. De novo. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Vai ser de repente. Eles iam para a casa de oração, denunciavam o caminho
Coloca aí, Lucas 1:8. Foi de repente, foi sem ele menos imaginar, mas não foi por acaso. Levem alto, versículo 8. Levem alto. E acontecer. Diga para você falar, vai acontecer. Vai acontecer. Mas para quem não vai acontecer? Ó, aconteceu. Foi de repente. Mas ele está fazendo o quê? Aconteceu. Diante de quem? De Deus. Na ordem da sua turma. Continua. Segundo o costume sacerdotal, o povo veio só entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava, o povo estava fora orando a hora do incenso. Bebem alma. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu, o rosto em pé, à direita do altar do incenso. Continua. E Zacarias, vendo o rosto, e caiu e pegou sobre ele. Continua. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tua oração vai ser ouvida. De repente vai acontecer a vitória, mas não